Em 2021, o perfeito será visto em você. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, de poder como uma família, Senhor, compartilhar do pão, de podermos nessa comunhão, Senhor, avançar, crescer, amadurecer juntos, recebendo medidas de porção da verdade que é Cristo. Senhor, que nessa noite, da mesma forma que o Senhor fez também de manhã, conforme a Tua vontade, Senhor, que o Senhor possa fluir, Senhor, nas nossas vidas, que a palavra, que a revelação encontre, Senhor, um espírito pronto, Senhor, preparado, que nós estejamos aptos para ouvir, Senhor, que nós possamos, ó Deus, permitir que a Tua voz, Senhor, venha sobre as nossas vidas e transforme todas as coisas. Que nenhum impedimento, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor, nada que possa roubar a palavra, que venha ser um bloqueio, Senhor, e que nós possamos estar livres nessa noite para ouvir, para discernir e para, através do Seu Espírito, Senhor, crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais na Tua presença. Te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Amém? Hoje eu estava falando com a Cíntia, minha esposa, ela estava falando assim, como que é, né, pregar de manhã, depois pregar à noite, né? Eu não sei os outros ministros que assim pregam, mas é um desafio, porque entra aquela coisa humana nossa de falar, puxa, eu tenho que falar tudo certinho, tudo que eu falei de manhã. Às vezes a gente pensa assim, eu penso, né, não sei se todos, mas nossa, não posso esquecer daquele exemplo. Mas o Espírito Santo, ele tem que ter liberdade, amém? E a gente precisa dar essa liberdade, então que Ele faça conforme a vontade dEle. Se Ele quiser que eu esqueça alguma coisa, né, ou que coloque algo que não foi colocado de manhã, eu quero que você abra junto comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14. Filipenses 3, 14. Enquanto você vai abrindo, eu desejo boas-vindas a todos que nos visitam nessa noite, que estão aqui presentes, e também os que nos acompanham, né, pela TV Rica, sejam todos bem-vindos. Filipenses 3, 14. Esse tempo seco, não sei se vocês, mas a garganta fica arranhando. Está assim também? Nossa, terrível, parece que não passa. A gente pensa que é gripe, mas não é. A garganta que fica, e fica. Horrível. Filipenses 3,14, vamos lá. Diz assim, ó: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de entrar na palavra, na realidade isso faz parte da palavra, eu queria contar uma historinha, uma ilustração. Um certo viajante, né, um homem, decidiu fazer uma grande viagem, e durante o trajeto da sua viagem, ele achou que estava perdido, e aí entrou na primeira cidade que ele viu e foi perguntar, né, para alguém. E aí a primeira pessoa que ele encontrou na cidade, ele perguntou: olha, eu estou perdido, você pode me ajudar? E aquela pessoa na cidade olhou para ele e disse assim: você está perdido? Ele falou: estou. Aí ele perguntou para o viajante: você sabe aonde você está? Ele falou: sei, antes de entrar aqui tem uma placa ali na entrada da cidade, eu sei aonde eu estou. Aí o cara da cidade balançou a cabeça. Tá, você sabe aonde você quer chegar? Sei exatamente onde eu quero chegar. E aí o morador da cidade olhou para ele e afirmou: cara, você não está perdido. Você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar. Você não está perdido. Você só precisa de orientação. Você só precisa ser orientado para poder alcançar o alvo. Deus, nessa noite, eu creio que Ele vai nos trazer algumas orientações
Pois independente do objetivo que cada um tenha, de repente individual na sua vida, existe um objetivo comum para todos nós: alcançar o prêmio da soberana vocação, alcançar o alvo. E esse alvo na qual Paulo estava falando aos irmãos de Filipos. Quando Paulo escreveu esse texto, nós precisamos entender o que ele estava querendo dizer. Nos versículos anteriores, no 12, ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No versículo 12, né? Nós lemos o 14, mas no 12 ele diz isso: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Repita comigo: conquistar. Ele diz: prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E do que ele estava falando? Do que realmente ele estava falando, né? Qual era o propósito de dizer aos irmãos a respeito do alvo, de prosseguir para o alvo, de prosseguir para conquistar aquilo para o qual ele também foi conquistado? Repita comigo assim: ele não estava falando da salvação. Paulo não estava falando a respeito da salvação, até porque a salvação é algo que ele não poderia conquistar, e nem você, e nem eu. O maior problema das pessoas ainda dentro de um sistema religioso de meritocracia é alcançar um patamar de santidade tal na qual eles se sentem salvos. Em várias conversas, em vários gabinetes, até libertações que eu pude fazer com alguns, a primeira pergunta que eu fiz foi: você tem certeza da sua salvação? Sabe o que é mais triste? Eu ouvir pessoas dizendo assim: olha profeta, eu não sei, porque eu ainda estou avançando, eu ainda estou buscando chegar lá. Chegar na onde, meu irmão? Não, a pessoa tenta explicar, né? Eu ainda estou tentando chegar num nível aonde eu vença determinadas coisas, num nível para eu conseguir. Daí eu falo assim, né? Eu sempre falo assim: deixa eu te dizer uma coisa, quando você chegar nesse lugar, me fala onde é, porque eu também quero, se é que existe. O dia que você chegar nesse lugar, nesse nível tal de santidade e consagração da sua vida, na qual você consiga conquistar a salvação, me fala. Na realidade a gente precisa desconstruir isso, porque a salvação é algo inconquistável por mim mesmo. A salvação é algo que foi conquistado por o único que poderia conquistar. Efésios 2:8 é bem fácil de entender, né? Não precisa nem de nenhuma ferramenta de interpretação. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Repita: isso não vem de vós. Mais uma vez: isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso conquistar algo que é inconquistável para mim. Paulo não estava falando de prosseguir para o alvo, e que o alvo dele seria conquistar a salvação, porque a salvação é um presente que Deus nos dá, e isso não vem de nós. Sabe, existe uma estratégia do diabo, do inimigo das nossas almas, e essa estratégia, sabe qual é? É que a gente passe a vida inteira tentando conquistar o que já foi conquistado. Eu vou repetir isso. Uma das estratégias do inimigo é fazer uma pessoa tentar passar a vida inteira tentando conquistar o que já foi conquistado. E aí eu abro aí esse leque para não só a salvação, mas para muitas outras coisas, na qual o ser humano se desgasta,
em correr atrás. Não é assim o termo, né? Vou correr atrás. Tem muitas coisas que você está correndo atrás que o Senhor Jesus já conquistou para você. Tem muitas coisas que estão te desgastando, estão te matando, está destruindo a sua família, e você está tentando conquistar o que já foi conquistado. Tem coisas que estão destruindo o seu ministério, e você está tentando conquistar o que já foi conquistado. E isso faz com que a gente perca tempo. Uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida é o nosso tempo. O Senhor nos deu esse tempo para que nós, por misericórdia e graça, pudéssemos participar do seu plano e do seu propósito eterno. Porque propósito só tem um, e é o do Senhor. Amém? Você é um participante do propósito. Você participa do propósito. Ele nos deu, né? Ele nos deu a chance de participarmos. Por que você veio nessa geração? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você está hoje sentado nessa igreja, nessa cidade? Porque existe uma participação sua nesse propósito. E o inimigo vai fazer você ficar desgastando a sua vida, correndo atrás daquilo que já foi conquistado por Cristo. É uma das maiores mentiras que existe. Amém? A palavra alvo no grego fala de algo encoberto. Algo encoberto. E eu já vou direto ao ponto. Nosso alvo é Cristo. Amém? Eu já vou direto ao ponto. O seu alvo, o meu alvo é Cristo. Deixa de lado um pouco os seus anseios. Deixa de lado um pouco os seus objetivos pessoais. Deixa de lado um pouco o seu desejo de conquistar lugares na sociedade. Deixa de lado um pouco o seu desejo de conquistar coisas. Vamos para o nosso principal alvo. O nosso principal alvo é Cristo. Mas profeta, como conquistar algo que já está em mim? Como conquistar algo? Porque a presença, a pessoa de Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Amém ou não? Amém, né? Glória a Deus, né? E isso é uma verdade. E vou mais além, uma verdade absoluta. O Espírito habita em você. Eu acho que esse é as maiores dificuldades para as pessoas entenderem velho pacto e novo pacto, né? É entender que a promessa que foi feita, na qual o Espírito seria derramado sobre toda a carne, se cumpriu. E nós estamos vivendo uma vigência onde o Espírito Santo não é mais um visitante, não é mais alguém que vem e vai, não é mais alguém que está em alguns determinados momentos, não, Ele é aquele que habita, é aquele que reside, Ele habita dentro de você. Por isso que às vezes eu não gosto daquela expressão assim, eu estou afastado de Deus. Sabe aquelas pessoas que parecem que quer tirar férias da igreja? Aquelas pessoas que se afastam da igreja, se afastam do propósito. E aí tem até aquele termo, né, desviado, né? E aí uma vez eu vou repetir, acho que eu já contei esse testemunho. Uma vez eu estava dando carona para um rapaz, e ele é jogador de vôlei profissional, acho que de Campinas, sei de onde, não lembro. E ele entrou, a gente começou a conversar. E aí e eu não fico dando carona para todo mundo, né? Deixa eu explicar, né? Às vezes como eu faço muitas viagens, né? Tem um aplicativo, não sei se alguém conhece, chamado BlaBlaCar. Alguém conhece? Levanta a mão, quero ver. Olha, bastante gente conhece. E às vezes, porque às vezes a viagem é longa e eu fico muito sono, aí eu ponho lá no BlaBlaCar. E é um aplicativo muito seguro, já faz mais de 3 anos que eu uso. E às vezes pega algumas caronas. Você aprova a carona, você vê o perfil. Eu tenho que explicar tudo, né? E eu estava com um rapaz, um jovem jogador de vôlei. Ele entrou no carro e quase que não cabe ele dentro do carro, de tão alto que o cara era. E bem jovem, ele foi comigo até Campinas. E aí a gente começou a conversar de um monte de coisa. E aí, assim, sem falar nada de Deus, sem falar nada assim espiritual, nada. O cara, de repente, parece que a gente sabe, né, o que é, né? De repente ele falou assim, cara, eu não sei se você é religioso, mas eu preciso te falar uma coisa. Porque eu estou afastado de Deus. Eu estou desviado
Daí dentro de mim eu falei assim, Espírito Santo, você já está aprontando, né? Não falei nada, cara, eu sou mó tímido, eu fui conversando com ele de vôlei. Se fosse um evangelista, né, o cara entrava e já quer aceitar Jesus, senão você não senta. Mas um profeta tem que ser o Espírito Santo mesmo para agir, né? E aí ele, não, eu estou afastado de Deus. Irmãos, eu virei para ele e falei assim, cara, posso te dizer uma coisa, independente de religião, não tem como. Dele, como assim? Eu não vou mais na igreja, meus pais eram líderes e se decepcionaram, abandonaram a igreja, e eu também faz muitos anos. Eu falei, cara, posso dizer uma coisa? Não tem como. Ele falou, como assim? Você pode estar afastado da igreja, você pode não estar vivendo aquilo que Deus quer que você viva, mas afastado dele não tem como. Ele falou, por quê? Foi porque ele se tornou um com você. Porque não tem como mais arrancar ele de você. E eu comecei a ministrar isso para ele dentro do carro. Eu falei, cara, não tem jeito de arrancar. Cara, mas eu peco, eu estou vivendo situações que eu sei que é errado. Eu falei, deixa eu te dizer, não tem como arrancar ele de dentro de você. Porque ele não passou a habitar em você porque você se tornou alguém perfeito, mas ele passou a habitar em você por causa do perfeito que é Cristo. E aí o jovem começou a chorar, e aí é outra história, outro testemunho. Não tem como. Jesus habita em nós através do Espírito Santo, amém? Você é templo do Espírito Santo, amém? Mas se Cristo habita em mim, a pergunta é, como que Cristo é meu alvo? Como que Cristo então pode ser o meu alvo se Ele já habita em mim? Deixa eu ler um texto aqui com vocês. Colossenses 1:26, abra aí a sua Bíblia, Colossenses 1:26. Colossenses 1:26 diz assim, ó: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Repita comigo, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, o mistério oculto das gerações nunca foi o céu. O mistério oculto das gerações nunca foi a salvação. O mistério oculto das gerações que foi manifesto é Cristo em vós. É algo além do que foi experimentado outrora. É algo além daquilo que os antigos tiveram, partículas da revelação. É algo muito mais profundo, na qual Pedro escreve e fala que os próprios profetas profetizavam a respeito de algo que não era para eles, de algo que haveria de ser revelado para uma geração. Cristo em vós, a esperança da glória. Para entender o nosso alvo, a gente precisa entender Cristo em vós. Presta atenção, Cristo em vós. O em no nosso dicionário comum da língua portuguesa fala de composição de várias locuções adverbiais. Está escrito aqui. O em no dicionário da língua portuguesa faz parte da composição de várias locuções adverbiais. E no grego, né, essa palavra no grego também é como uma preposição primária, fala de posição fixa, fala de lugar, fala de tempo ou estado, mas também, o que é mais interessante, mas também significa em direção a. Repita comigo, em direção a. E aí mais um pouquinho ali dessa palavra, isso tão simples para nós, o em, fala também de descanso. Eu encontrei lá descanso, no meio dessa tradução toda no grego. Em direção ao descanso. Repita comigo, em direção ao descanso. Cristo em vós, a esperança da glória. Entender Cristo em vós é entender que Ele já habita. Ele já habita em você.
e você não pode mais mudar isso. Amém? Ele já habita em você, e isso foi por intermédio da morte de Cristo. Morte essa que você não podia morrer. Morte essa que o sangue incorruptível apresentado na cruz, ou seja, derramado na cruz, era um sangue que nenhum outro homem poderia derramar. Ou seja, nem que a gente quisesse, nem que a gente fosse o melhor dos melhores, a gente nunca teria um sangue incorruptível. Está entendendo que a salvação não é algo que se conquista? Impossível. Mas através desse sangue, dessa morte, ele passou a habitar em você. Só que aí ele passou a habitar em você por intermédio do Espírito Santo, e aí começa um processo. Por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que em Timóteo tem um texto, eu não anotei aqui, mas que diz assim, que Deus quer que todos sejam salvos, vírgula, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é o pontapé inicial. A salvação é o começo de um processo que deveria acontecer na vida dos santos. A salvação é o início de um processo que deveria acontecer na vida daqueles que foram conquistados através dessa morte. Um processo de amadurecimento, de crescimento e de avanço na revelação, na medida de Cristo, como diz em Efésios. E aí, com essa pergunta, com esse entendimento, eu faço uma pergunta: se Cristo habita em nós, onde você habita? Como assim, Paulo? Você quer o meu CEP? Você quer o meu endereço? Não, esquece a sua localização geográfica. Quando eu te pergunto aonde você habita, eu estou perguntando o seguinte: da onde parte as suas ações? Da onde parte as suas decisões? Da onde parte todas as tomadas de decisões que você tem de decisão? Da onde parte os seus julgamentos? Da onde parte isso? Aonde você habita? Porque onde nós habitamos é muito importante para determinar o que nós vamos fazer. De onde parte as minhas atitudes e intenções? Deixa eu falar uma heresia aqui, né? Que eu sempre tenho que soltar uma, né? Depois o AP, os apóstolos consertam. Eu escrevi aqui, ó: ter Cristo habitando em nós é algo imutável, mas que não nos muda. Eu vou repetir para você ficar bem bravo. Ter Cristo habitando em nós é algo imutável, mas é algo que não nos muda. A habitação dele em nós é algo que foi conquistado e foi um presente, e você tem a presença do Senhor habitando dentro de você. Mas sabe o que é triste? É ver pessoas anos. Isso eu não falo só com conhecimento da Escritura, mas também com a vida. É observar pessoas que têm anos de igreja. Essa hora é a hora que a gente fica triste, né? Pessoas com anos de igreja, anos de ministério, anos de caminhada e de conhecimento bíblico, teológico, escolas dominicais, frequentar cultos, conferências, congressos. E aí sabe o que de fato acontece? De fato, esses que possuem, que têm a habitação de Cristo, continuam nas mesmas estruturas de pensamentos. O que às vezes acontece, que é visível, é a mudança de ambientes, de hábitos, né? Eu fumava maconha, agora eu não fumo mais. Glória a Deus para aquele que foi liberto das drogas, eu também fui. Eu ia no bar, agora eu não vou mais, vou na igreja agora. Sabe o que é triste? É que tem pessoas que deixou de ir no bar e passaram aí à igreja, mas em casa, seu casamento está acabando. Pessoas que deixaram de fumar maconha e que se converteram, mas que vivem mentindo, enrolando as pessoas. Sabe, nós precisamos habitar em Cristo, e isso é uma decisão diária, todos os dias. Da onde parte as nossas atitudes, as nossas decisões
os nossos julgamentos. Quantas pessoas não conseguem deixar o seu velho modo de pensar? Só mudou o cenário, né? Mas continuam se movendo a partir de uma estrutura errada. Eu estava conversando esses dias atrás com um irmão amado, e a gente estava falando, né, de quando a gente é drogado. Para quem aqui já foi drogado sabe o que eu vou falar. Nesse mundão aí das drogas, dessas coisas aí e tudo, eu não gosto de ficar falando muito disso, mas nesses lugares você acaba desenvolvendo uma capacidade manipuladora incrível. Incrível. Sabe, uma capacidade de persuadir as pessoas, de manipular as pessoas. Tem uma expressão que os ex aí vão lembrar. Você consegue entrar na mente do cara. Não, pode deixar comigo que eu vou entrar na mente dele. Você entra na mente da pessoa e manipula. Só sabe o que é o mais doido? Que a pessoa se converte, aceita Jesus, ou é aceito por ele, passa a viver o evangelho, passa a frequentar a igreja, deixa de usar droga, mas continua sendo manipulador, continua vivendo na estrutura errada. Mas o Espírito Santo não passou a habitar, passou, mas a presença do Senhor não está dentro dele agora, está. Mas e ele, aonde ele está? Ele ainda está na estrutura que ainda está lá dentro. Ele ainda habita lá na estrutura que está lá dentro, que foi muito bem construída, desde a sua infância, tijolo por tijolo, porque essa construção era uma construção demorada, mas é uma construção sólida, é construído para ser uma fortaleza, é construído para ser uma cadeia. E eu vou dizer para vocês, a pior cadeia é essa. Porque ainda alguns dentro da religiosidade acreditam que a pior cadeia é o pecado. Deixa eu dizer para você uma coisa, não. O pecado já não é mais a pior cadeia. Porque em Hebreus 9:26 a palavra diz que pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. O pecado já não é mais a cadeia. O pecado é como se fosse uma cela de porta aberta. Se você quiser, você entra lá. Agora, essas estruturas que são formadas dentro do homem são verdadeiras fortalezas. Pessoas que se acham livres, prisioneiros de si mesmo. Eu acho que por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser, e ele enfatiza, né? O que quiser. Aquele que quiser vir após mim, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Negar a si mesmo. Eu nem vou falar de tomar a cruz, porque se você não venceu a primeira parte, negar a si mesmo, meu irmão, a cruz, você foge dela. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo, se não admitir mais ficar aprisionado dentro de si, dentro dessas estruturas de pensamento que te roubam, que te desgastam, que destrói a sua família, que destrói a sua vida, dia após dia, que te cansa. Eu já preguei uma vez isso, eu falei, tem gente que acha que está cansado por causa dos problemas, Kiko. Os problemas não cansam ninguém. Sabe o que cansa? O que cansa é você querer resolver na força do seu braço. O que cansa é você achar que você pode tudo. Ei, se renda, porque o Senhor é maior do que todas as coisas, e Ele é maior do que você também. A Bíblia diz, né, o sábio, né, Salomão disse, Provérbios 23:7, todo mundo conhece esse texto, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Em outras traduções diz assim como você pensa, assim é. Isso aqui é onde muitos habitam. Você tem, preste atenção, você tem a habitação de Cristo em você, mas você decide habitar na sua estrutura de pensamentos. Você decide habitar nessa fortaleza que foi criada. Sim, é nesse lugar que você afirma algumas coisas. É nesse lugar que você bate no peito, nos conflitos da sua vida e fala, não, eu sou assim mesmo. Né?
Tem gente que fala até assim: se quiser, eu sou assim. Eu faço a pergunta para você: será que você é assim? Será que você é isso? Será que essa explosividade na sua vida, né? E alguns aí, né? A ira, né? Renovo, ó o renovo, cadê a Marluce? Essas pessoas iradas, explosivas, essas pessoas ansiosas, essas pessoas e quantos outros traumas, né? Da vida que deixaram você assim. E aí você acredita nisso e fica preso nisso. E aí o que é mais triste? Passa ano, entra ano. Você ouve ministrações e ministrações, participa de conferências e conferências, e continua preso dentro de si mesmo. O maior problema dos salvos, é só ser habitação de Deus, e não avançar para habitar em Cristo. Uma coisa é Ele habitando em você, que a gente já entendeu aqui, né? Espero. Outra coisa é você habitar nele. Irmãos, de verdade, eu falo de uma pessoa que por muitos anos da minha vida eu sofri por quem eu era. A minha família sofreu por quem eu era. O meu ministério, ele foi manchado e quase destruído por quem eu era, ou por quem eu havia me tornado. Eu quase perdi meu casamento, quase perdi meus filhos. Essa semana, aí umas 2 semanas atrás, eu estava conversando junto com um irmão amado, falando, né, ajudando ali. E eu falei para ele de uma lembrança que eu tive, que eu tenho, né, porque eu não esqueço isso, mas hoje não dói mais, graças a Deus. De uma lembrança que eu tenho de uma discussão minha e da Cíntia feia, sabe, discussão feia. Que se eu não me engano, acho que nesse dia eu até tinha uma televisão daquelas de tubo, e eu empurrei a televisão, joguei no chão, mas aquela discussão feia. E eu, se eu não me engano, a Letícia tinha uns 4 anos, ou 5, e o Lucas tinha uns 2 anos, mais ou menos por aí. E a gente discutindo aquela discussão horrível, de repente passa assim, ó, o Lucas na frente chorando, e o Lucas é branquinho, né, com o olho vermelho assim, chorando, e a Letícia atrás do Lucas, bem atrás, como se fosse um trenzinho assim, atrás dele, e a Letícia com as 2 mãozinhas assim no ouvido do Lucas, levando o Lucas rapidinho assim, ó, para o cômodo do fundo, para não ouvir a discussão. Isso foi uma das coisas mais terríveis que eu já passei, mais terríveis, porque parece que estava se repetindo algo na minha vida, porque parece que estava se repetindo uma história. Só que o Senhor Jesus, Ele sempre chega, né? E quando Ele se apresenta para nós como a nossa única saída, e a gente escolhe entrar por Ele e viver por Ele, as coisas mudam. Quando a gente começa a aprender a não só ser habitação de Jesus, mas habitar nele, a gente começa a ver que realmente nós não somos o que nós achamos que somos. O mais tremendo em descobrir a nossa identidade em Cristo é porque a gente acaba vendo que aquilo que a gente achava que era, na realidade era uma mentira, era uma construção que foi feita. Amém? Vocês estão aí? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, ó, Colossenses 2,6: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu vou ler de novo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tudo isso aponta para um processo. Tudo isso aponta para que algo que se abre para nós através da misericórdia do Senhor, e a gente entra num processo. E esse processo tem que continuar. Paulo, ele explica como que anda em Cristo, como que se anda nele. Gálatas 5,16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas por que Paulo diz isso? Por que Paulo fala para andar no Espírito? Por que eu tenho que andar no Espírito? Porque Paulo repete tanto isso. Você vai encontrar isso nas epístolas, ele falando em andar no Espírito. Sabe por que ele fala isso?
Você vai entender por quê. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, repita, homem exterior, se corrompa, contudo o nosso homem interior, repita, homem interior, se renova de dia em dia. Repita comigo, o homem exterior e o homem interior. Deixa eu te dizer o que é. Quem é o nosso homem exterior? O nosso homem exterior é a junção, se é que eu posso usar esse termo, a junção da carne com a nossa alma, com a nossa estrutura de pensamentos. Ou seja, a natureza adâmica, a natureza carnal, aquela que Paulo fala em Romanos 8, não me lembro, onde ele fala que habita nele uma lei, na qual ele deseja fazer o certo e não consegue, e o que ele não quer fazer, às vezes ele faz. Ou seja, a natureza adâmica, a natureza carnal, junto com a estrutura de pensamentos, isso forma o seu homem exterior. E eles, um alimenta o outro. A natureza adâmica alimenta a sua estrutura de pensamentos, porque a natureza adâmica nada mais é do que o desejo do homem de ser independente de Deus. E a estrutura de pensamento, essa fortaleza que precisa ser sempre ali, ter uma manutenção, corrigir para poder manter você preso. E o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, ou como Paulo diz, a nova criatura. O que é a nova criatura? O que é o homem interior? Repita comigo, é a junção do Espírito Santo com o meu espírito. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Repita, um espírito com Ele. Não se trata mais de dois espíritos. A nova criatura é o Espírito de Deus com o seu espírito, com o nosso espírito. O Lucas Marques que trouxe para a gente, né, o conceito do café com leite, né? E eu gosto mais do leite com quick. Não sei por que é risada. É errado eu gostar de leite com quick? De morango? É errado eu torcer para São Paulo? Não, brincadeira. O Cristiano também torce para São Paulo. Geladinho. Irmãos, você consegue entender isso, esse texto? Cara, tem versículos na Bíblia que, eu não sei você, mas que eu já li 1000 vezes lá atrás. Mas hoje, quando a gente lê, cara, parece que salta, né? Caramba, mano. Aí tá aqui o casamento. Tem gente que tá até hoje esperando o casamento, né? Da noiva com o noivo. Tá aqui o casamento. Porque lá no Éden, né? Para se tornar o homem, unir-se ao homem, vão se tornar uma só carne, não é assim? O casamento. E o casamento com Cristo é quando o Espírito de Deus se torna um só Espírito com o meu. Está aqui o casamento. Nossa, que silêncio. Preciso de um tratado teológico para explicar isso. Já houve o casamento. Mas isso é para outra pregação, o Cristiano prega qualquer dia isso aí. Um só Espírito. Agora imagina, né? Vamos levar para um cenário hoje de UFC, de luta, né? De um lado do octógono está a estrutura adâmica que quer te derrubar, junto com a estrutura de pensamentos que formou você desde a infância, todos os traumas, as dores, as vivências, aquela baboseira toda, tudo lá no canto do ringue. E aí do outro lado está o homem interior, está o seu espírito junto ao Espírito de Deus, um só. Essa é a batalha. Essa é a batalha de todos os dias. Por que Paulo fala para andar no Espírito? Porque o andar na Bíblia, os pés na Bíblia falam de proceder. O caminhar do homem fala de atitude. Fala daquilo que é manifesto. Andar no Espírito fala
do lugar da onde flui, da onde brota todas as suas decisões, ações e atitudes. Andar no Espírito nada mais é, trazendo para essa palavra, é o lugar onde você deve habitar todos os dias. É o lugar que você deve escolher habitar todos os dias. Não adianta querer lutar, brigar e tentar vencer e domesticar Adão. Nós já aprendemos isso várias vezes aqui nessa casa. O segredo é habitar no lugar certo. É viver em um lugar seguro, num lugar onde nós estamos protegidos, guardados e capacitados pelo Espírito de Deus para vivermos uma nova vida. Esse é o lugar. E é legal, sabe por quê? Porque ser um com Ele é manifestar a sua mente através do governo dEle em nossas vidas. Habitar em Cristo é manifestar a mente de Cristo, porque Paulo disse isso. Paulo disse assim, ele afirmou, vós tende a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Só que tem gente que acha que a mente de Cristo é tipo assim, substituir, vai arrancar essa mente, eu nunca mais vou pensar daquele jeito, e aí a mente de Cristo entra no lugar. Não, a mente de Cristo está no homem interior, a mente de Cristo está no Espírito. E o único jeito de você manifestar a mente de Cristo, fluir da mente de Cristo, agir pela mente de Cristo, responder pela mente de Cristo, atuar pela mente de Cristo, manifestar a vontade de Deus através da mente de Cristo, é estar no lugar certo, é habitar em Cristo. Em Cristo, né? A mente de Cristo nos foi dada e nós temos. Paulo, eu tenho uma semana que eu estou vindo na igreja, eu não sei nada. Você já recebeu a mente de Cristo, isso que é o mais poderoso, né? Eu lembro uma vez, eu estava dando um discipulado para um cara novo convertido. O cara tinha acabado de se converter, não entendia nada, não conhecia nada da Bíblia. E eu lembro que toda vez que a gente ia para o discipulado, era difícil até dar o discipulado, porque ele queria contar as coisas que ele estava vivendo. E aí tinha coisas que ele vivia na fábrica, ele vinha contar, cara, aconteceu isso, e aí eu ouvi o Senhor falando comigo, e foi assim, eu fiz assim, eu agi dessa maneira, e eu falei, uau. Eu falei, vem cá, vou te mostrar um negócio. Eu abri a Bíblia e mostrava para ele, está vendo isso aqui? Você fez exatamente o que aqui está escrito. Daí ele falou, mas eu nunca li. Eu falei, mas isso que está escrito está dentro de você. Porque a palavra viva é Cristo. A palavra viva está dentro de nós. A mente de Cristo está dentro de você. Independente se você tem um dia de igreja ou 20 de convertido, a mente está aí à sua disposição. A mente de Cristo está disponível. A habitação mais segura que existe. Você quer habitar num lugar seguro? Você quer viver a sua vida vencendo o medo, a insegurança do amanhã e as tribulações que vão vir? Você quer? Então habita no lugar mais seguro que existe. E qual é esse lugar mais seguro? É uma fortaleza construída lá numa potência mundial? Não, o lugar mais seguro que existe é o lugar inabalável chamado Cristo. Sabe por quê? Porque as coisas abaláveis vão abalar, mas o inabalável vai permanecer para sempre. O inabalável é Cristo em nós. O inabalável é Cristo em nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras, sabe fazer o quê? Te arrancar desse lugar. O que de fato é me arrancar desse lugar, profeta Paulo? É quando você abre mão da mente de Cristo e de se mover no Espírito, para se mover na sua estrutura de pensamentos, para se mover baseado na natureza adâmica. É quando você abre mão de ouvir a Deus no Espírito, para poder agir de acordo com aquilo que você acha certo, de acordo com aquilo que você julga ser certo. E isso, irmãos, acontece todos os dias. Todos os dias o inimigo vai fazer, sabe o quê? Vamos ler um texto aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 14. Abre aí a sua Bíblia comigo. Tiago 1, 14. Tiago 1, 14. Eu gosto muito desse texto. Diz assim, ó: ao contrário,
Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E não deixa a sua mente humana limitar você que pecado são só aquelas coisas que a gente acha que é pecado, né? Que a gente fala que é pecado, né? Mentir, matar, roubar, adulterar, essas coisas. Pecado é não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Errar o alvo, né? Deixar de fazer aquilo que você precisa fazer no seu propósito. E o texto fala sobre a cobiça. E essa palavra cobiça, nesses 2 versículos que aqui eu li, tem 2 traduções interessantes. A primeira delas, cobiça. Epitúmia, fala sobre desejo. Segunda interpretação para a palavra cobiça, esselco. E esselco fala de arrastar. Esselco fala, interessante, né? Esselco fala no grego o seguinte: como numa caça. É jogada uma isca. E essa isca tem um objetivo de tirar a presa, né? É presa mesmo, né? Tirar a presa do seu lugar seguro. Olha que interessante. A palavra cobiça, no segundo significado do grego que eu falei aqui para vocês, significa isca. Isca que é lançada. Para quê? Para tirar a presa da onde? Do lugar seguro. Porque quando a presa sai do lugar seguro, ela fica vulnerável. Ela fica exposta. E quando há exposição, quando não há segurança, o risco é grande, né? Sabe o que isso significa? O inimigo, ele vai fazer de todas as formas no seu dia a dia para lançar as iscas para te levar, para te tirar do lugar seguro chamado Cristo. As iscas vão ser no cotidiano. As iscas vão ser palavras, situações. As iscas vão ser situações e palavras e coisas que vão acontecer na sua vida, que vão te arrancar do lugar mais seguro que existe, chamado Cristo, para você ficar, sabe na onde? Para você se mover na estrutura de pensamento. Vocês estão comigo, amém? Iscas. E é engraçado, né? Para quem pesca, eu não sou pescador, mas às vezes eu vou pescar com meu pai, com meu filho. Mas você sabe que você quer pescar um lambari, você não vai usar uma isca de tilápia, né? É a mesma coisa, você vai pescar uma tilápia, você não vai usar a isca de lambari. Então a isca sempre vai ser a certa. A isca que vai vir contra a sua vida sempre vai trazer à tona algo que foi do passado. Vai ser algo que ela é comum aos seus olhos. A isca para te arrancar de Cristo, te arrancar de habitar em Cristo, entenda, porque Ele habita em você, isso é imutável, nós já falamos. Mas essa isca vai tentar te tirar desse lugar seguro. Essa isca vai tirar, sabe o quê? Vai tirar você de um lugar de governo onde Cristo quer governar. Paulo entendeu isso e disse, né? Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, não, eu não vivo mais para o governo do meu eu. Eu não vivo mais para que eu governe, não. Cristo agora que governa. Será que Cristo tem governado em algumas áreas da sua vida? Será que é Cristo que tem levado você a tomar determinadas atitudes? Ou será que as suas atitudes têm partido de um lugar na onde você, infelizmente, ficou tanto aprisionado? Se Cristo governa em mim, eu manifesto o governo mais importante. Qual é o governo mais importante? É governar a terra. É governar sobre os homens. Deixa eu te explicar rapidamente sobre governo. No Éden, Deus falou para Adão, né? Adão, governa e subjuga toda a terra. Uma esfera de governo. Nós temos autoridade dada por Deus para governar, subjugar essa terra. Quando olhamos para o caos em algumas áreas, é o desgoverno do homem. Então nós, como filhos de Deus, somos chamados para governar. Amém? Governar a terra, subjugar, trazer a manifestação do reino de Deus, que é contrário a um sistema.
Mas tem uma outra esfera de governo, que é quando Deus olha para Adão e fala assim: Adão, você não é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que esfera de governo é esse? É o governo do eu. E Adão não conseguiu governar, né? Na realidade, o homem vem seguindo, não conseguindo governar. Tem aquela situação que Deus fala com Caim, né? Caim que matou Abel, né? Eu sempre confundo os dois. Quando Deus fala para Caim: Caim, por que decaiu o teu semblante, Caim? Deixa eu te falar uma coisa, Caim, o pecado já está à porta. Agora presta atenção no que Deus fala para ele: mas cumpre a ti dominá-lo. Aí o que aconteceu? Caim errou também. E o homem vem seguindo, né? Falhando no governo do eu. Porque a única maneira do eu ser governado é através do governo de Cristo. É através do governo do nosso Senhor. Amém? Não comereis dessa árvore. Governa, Adão. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. A única forma do governo de Cristo ser manifesto nessa terra é através dos filhos que são governados por Ele. Eu vou repetir essa aí. A única maneira do governo de Cristo ser manifesto na terra é através de filhos governados por Ele. Deixa eu te dar uma notícia: filhos desgovernados não governam. Salvos desgovernados não governam. A única maneira de manifestar o governo de Cristo é através do governo sobre as nossas vidas. Gálatas 1,15 diz assim, e eu estou caminhando para o final agora. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, né, Paulo escrevendo aos Gálatas. Quando, porém, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Quando, porém, ao que separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim. Diga: revelar o seu Filho em mim. O problema de não habitar em Cristo é que a habitação de Cristo em mim me faz conhecer a Cristo, me faz ver o que Cristo pode fazer. Eu tenho, como Paulo andando naquela estrada, teve a visão da luz e viu a luz e viu o Senhor e ouviu o Senhor. Aquilo foi uma expressão de Cristo de fora para dentro. E quando somente Cristo habita em mim, eu caminho nessa dimensão da revelação de Cristo só de fora para dentro, aonde eu sei que Ele faz milagre. Eu já vi testemunhos de cura, eu já vi pessoas testemunhando que Deus faz e que Deus pode, e eu glorifico a Deus por isso. Mas eu preciso avançar para a segunda etapa, e a segunda etapa mais importante é Cristo em mim. É a revelação que acontece dentro do nosso interior, e essa revelação nos liberta de nós mesmos. Essa revelação nos liberta da maior cadeia, que não é o pecado, e sim a estrutura que nos levou a esse lugar. É essa revelação em mim que faz com que a minha vida mude de tal forma que o meu casamento é restaurado, que hoje eu posso olhar para os meus filhos e ver na vida deles nenhum resquício de trauma. É somente Cristo em mim que faz com que eu rompa com aquela forma de manipulação que eu vivia no mundo, e que mesmo dentro da igreja eu trouxe para os meus relacionamentos. É somente Cristo em mim, dentro de mim, se revelando dia após dia, num processo de entrega, num processo de renúncia, num processo de abrir mão, num processo de eu sair dessa cela, dessa fortaleza que está dentro, de uma decisão que só eu posso tomar e falar assim: não, eu não quero mais viver isso, eu não sou isso. Sabe quando eu comecei a ser liberto? Porque, como eu disse aqui, meu casamento quase acabou. Meus filhos quase se tornaram crianças traumatizadas por ver um pai e uma mãe dentro de casa em pé de guerra. Sabe o que me libertou? Foi o primeiro passo da minha libertação, foi acreditar que eu não era aquilo.
Foi eu decidir falar assim: eu não quero, eu não sou isso. Mas mesmo assim, no dia a dia, quando acontece alguma coisa, você fica irado, você fica daquele jeito. Mas não, eu decido, eu não sou isso. Eu sou fruto de um meio. No entanto, hoje os meus filhos, eles ficam até impressionados quando veem alguma coisa de discussão. Às vezes chegam em casa, os maiores, né, claro, e às vezes comentam: nossa, a gente viu tal coisa, discussão, porque dentro de casa eles já não têm mais isso. Sabe por quê? Porque eu sou o cara. Não, porque Cristo em mim foi me arrancando dessa prisão que eu estava. Tem um texto na Bíblia muito forte que diz assim: aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não é isso? Que texto poderoso, né? Agora a pergunta que eu faço para vocês: aonde está o Espírito de Deus? Está aqui dentro? Eu vou repetir: aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pergunta: aonde está o Espírito de Deus? Mas como que ele está aqui e não há liberdade? Sabe por quê? É porque eu decido continuar preso num lugar que me passa uma falsa segurança. A gente precisa decidir sair desse lugar. E para encerrar, né, a terceira vez que eu falo que eu vou encerrar, sempre tradicionalmente são 3 vezes antes da gente acabar a mensagem. Eu sei porque eu estudei na escola de teologia que o apóstolo Cristiano estudou. Foi lá que eu aprendi a intitular a mensagem. E ele briga comigo quando eu não intitulo. Ele brinca aqui que fala que eu que fico bravo, mas ele manda, eu desço e ele manda o WhatsApp: você não intitulou a mensagem hoje. Eu falei: me perdoe, desculpa, eu errei. Sabe qual que é até perdi o que eu estou falando. Esse lugar que é Cristo, que é o nosso lugar seguro, Ele nos arranca dos ambientes do medo. E essa semana eu tive refletindo muito sobre uma palavra. Eu ouvi uma palavra e essa palavra ficou dentro de mim, repercutindo, sabe? A palavra frustração. Repita comigo: frustração. Essa palavra ficou aqui dentro, mexendo comigo. A palavra frustração significa estado de alguém que foi impedido de alcançar a satisfação. A palavra frustração significa estado de alguém que foi impedido de alcançar a satisfação. E eu já preguei algumas vezes, e eu já falei o seguinte: Deus é perito em nos frustrar. E eu continuo afirmando isso, é uma verdade. Deus é perito em nos frustrar. Só que o detalhe é que Cristo nos frustra, sabe para quê? Para nos surpreender. Porque, de fato, qual é o lugar de satisfação que você quer estar? Será que você sabe? Será que nós sabemos? Qual é o lugar de satisfação que você vai ficar completo? Às vezes alguns idealizam uma vida profissional bem-sucedida. Sei lá, um CEO numa grande empresa, né? Qual é o lugar de satisfação? É fazer grandes viagens? Conquistar grandes coisas? A verdade é, irmão, sabe qual é? Que a gente nem sabe qual é esse lugar. A verdade é que a nossa alma, a natureza, a dama que habita é insaciável. Não se satisfaz com um jardim inteiro plantado, Caio. Deus fala assim: plantei todo o jardim para você. E o detalhe, a árvore a árvore da vida no meio do jardim. E aí para onde eles olharam? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade é que nós não sabemos aonde é o nosso lugar de satisfação. A sua Bíblia diz isso, que nós não sabemos como pedir. E que o Espírito Santo tem que interceder por nós, porque a gente não sabe como pedir. Se eu não sei como pedir, se eu não sei qual é o lugar de satisfação, como que eu afirmo que eu estou frustrado? Deixa eu te dizer uma coisa, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E eu gosto dessa tradução. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repita comigo: o fim que desejais. Sabe o que eu entendo Deus falando com a gente?
Eu é que sei os pensamentos que eu tenho. Tipo assim, né, Cristiano? Ô, cabeção, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Porque os pensamentos que eu tenho para você são de paz e não de mal. Eu estou frustrado. Não, eu é que sei. E vou mais além, eu é que sei, e os pensamentos que eu tenho são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe o que Deus está afirmando? Eu sei o que você deseja. Eu sei o que você precisa. Eu sei o lugar seguro onde você tem que estar. Então deixa aqui no controle da minha mão. Para de se desgastar. Para de morrer de dentro para fora. Deixe que a vida do Senhor flua de dentro para fora. Para de morrer aos poucos. Para de sofrer. Como eu disse no começo, tem gente sofrendo por aquilo que o Senhor já conquistou. Amém? Coloque-se de pé então, em nome de Jesus. Olha o recado chegando. E essa palavra eu acho que é uma palavra que vai nos fazer refletir muito ainda depois que a gente sair daqui. Eu acho. Na realidade, depois que a gente aprende que o nosso papel é só transmitir a mensagem, né? O resto é com o Espírito Santo. Fica mais fácil. Às vezes num seminário você aprende a homilética, né? Para tentar levar o público a algum lugar. Mas de fato, quando a gente entende a dependência de Cristo, a gente só transmite. E o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo é que vai movimentando aí dentro. O Espírito Santo é que vai te confrontando. E vai mostrando de fato a realidade de como está a sua vida. Aonde você tem habitado. Ou você acha que o seu casamento está acabando porque você está habitando em Cristo? Ou você acha que o seu ministério está acabando porque você habita em Cristo? Na realidade, quando nós habitamos em Cristo, a nossa vida, ela vai sendo conduzida entrega após entrega. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Feche seus olhos. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que nos visita. Pode ficar com os olhos fechados. Se alguém que nos visita aqui pela primeira vez ou segunda vez. E se você de repente nunca fez assim uma confissão para o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Feche os olhos todos. E aí você está aqui hoje e você está ouvindo essa palavra. Então eu quero, se você está aqui hoje, nunca fez essa oração, quer fazer hoje. Que oração é essa, profeta Paulo? Eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero permitir que Ele governe. Eu quero que Ele seja a minha vida. Se você está aqui hoje pela primeira vez, continue com os olhos fechados. Só levanta a mão onde você está. Pode ficar com o olho fechado. Eu já vi mãos ali levantadas, 2 aqui. Me ajuda aí, ministros. Quem quer fazer essa oração, levanta a mão. Eu vou te ajudar, vou fazer com você. Então amém. Quem quiser, levanta a mão ainda. Ora sim, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesta noite eu quero e eu recebo o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Nessa noite eu rompo com todas as estruturas malignas que me prendiam e eu me entrego totalmente ao Senhor Jesus. Amém. Você que está com a mão levantada, vamos aplaudir o Senhor pelas essas vidas. Glória a Deus. Os ministros que observaram aí, me ajudem. Eu vou fazer uma última oração com vocês para a gente encerrar, amém? Depois a gente vai interceder. Feche os seus olhos ainda. Senhor, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela a tua presença em nós, te louvamos porque o Senhor passou a habitar em nós e tem nos orientado nessa jornada de crescimento, de amadurecimento, de avanço. O Senhor tem nos orientado a habitar
focarmos no Senhor, ou seja, abrirmos mão de toda a estrutura mental, de toda a estrutura que nos cercava, que nos prendia, que nos fazia paralisados mediante a tanta dor, tanto sofrimento. Pai, eu declaro nessa noite que todos aqueles que ouviram desta palavra possam, Senhor, receber um novo nível de amadurecimento, crescimento e avanço na revelação da verdade que é o Senhor. Eu declaro, Senhor, casamentos alinhados. Eu declaro, Senhor, famílias restauradas. Pai, da mesma maneira que o Senhor um dia restaurou a minha família, eu declaro famílias restauradas, como o Senhor um dia restaurou o meu casamento. Eu declaro casamentos restaurados, Senhor, como um dia o Senhor me alinhou no ministério e em todas as áreas da minha vida. Eu declaro um alinhamento, um tempo de alinhamento sobre os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo continue a falar, continue a revelar, continue a levá-los a um lugar de entendimento e de reflexão, para que eles possam se entregar cada dia mais à tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Em 2021, o perfeito será visto em você.